Tem aqui também o caso do PM Misael e espaçonave pousada. Vamos lá, PM Misael, nome fictício. O Misael, no momento nem lembro o nome verdadeiro dele, mas se eu lembrasse não falaria, mas vamos lá. O Misael foi indicado por um outro PM com quem eu conversei dentro do fórum de Jacareí, quando eu estava fazendo pesquisa para o livro, né, ele sabia, o filho desse primeiro PM também deu depoimento, e ele comentou do Misael. Eu conversei com o Misael dentro do batalhão da PM lá em Jacareí. Ele terminou o serviço dele às 19 horas, fomos lá na salinha de treinamento. O que ele contou foi o seguinte, deixa eu lembrar, vamos lá, inverno de 2013. Está ele e um sargento, um colega dele, sargento, fazendo ali um trajeto na região, vindo ali entre Carvalho Pinto, que depois emenda ali com a Dom Pedro, que vai para Campinas, aquele estrevo ali, em torno de 2 da manhã. Né? Frio, tá. E uma primeira coisa que ele lembra, que ele observou, que por uns 5 quilômetros, às vezes não passou carro nenhum, nem no mesmo sentido deles, nem em sentido contrário na estrada, isso que ele lembra bem. Em determinado momento, 2h30 da manhã, eles vêm lá na frente, uma neblina espessa e muitas luzes, mas luzes assim, ocupando espaço de, sei lá, mais de 200 metros. O que eles pensaram? Um acidente, né? Luz amarela, branca, vermelha, uma coisa assim, né? E eu falo, pô, é algum acidente muito grande. Bom, foram chegando perto. Quando chega mais perto, na distância, tudo aquilo que eles estavam vendo, que era neblina e luzes, aquele negócio sobe, né? Sobe e começa como se fosse planar. Ele até solta um palavrão, né? Fala o palavrão aqui ou não fala? Não precisa. Não, eu falo aqui, porcaria que é essa, ele falou outra coisa. Né? Você está descrito no livro, e aquele negócio começa a planar e de repente dispara em velocidade altíssima rumo ao espaço. Quer dizer, o que ele pensou que era um conjunto de luzes, de viaturas, era uma coisa só. Uma verdadeira espaçonave grande, muito grande. E segundo o relato dele, aquelas luzes sobem e aquela neblina que estava em volta sobe junto. Então, uma hipernave, você falou que chegou a 200 metros. Alguma coisa, na descrição dele sim, uma coisa muito grande. Igual a nave do Independence Day, aquela gigante. Não, aquela ali tinha quilômetros. Ela fazia sombra num bairro inteiro. Aquela era fera. E é esse, agora, volta a dizer, né, policial militar, né, o cara acabou de sair do serviço, né, falei, você quer ir tomar um café? Tá, não, daqui a pouco minha esposa vai me pegar aqui, estava trabalhando, não sei se estava na rua, estava no batalhão, sei que saiu do serviço, fomos lá numa salinha de treinamento, sentamos, né, aí me conta sua história. Aí foi, já de pronto já perguntei, né, falei, você vai querer que mantenha seu nome, cria um nome fictício, aí na hora falamos, né, o nome dele começa com M também, falei, então vai ser Misael. Tá? Misael. Ficou Misael e... uma nave desse porte é impossível você esquecer, né? Não, e até fala, ele não estava sozinho, estava com com o colega e tal. Daí eu perguntei do colega dele, ele não sei se trabalha em outra região, alguma coisa assim. Não gostaria de, assim, para cruzar informações. Eu sempre gosto de cruzar informações, não porque eu acho que o cara inventou, porque são percepções. Sim, né? Eu já entrevistei casal, né? O relato deles era muito semelhante. Só que o marido do casal, na época que viram, ele era policial rodoviário. Então você vê que a memória dele sobre a nave e tal é muito melhor. Porque é homem, porque é policial e tal, né? Ele tem um sangue frio maior, digamos, aí o impacto emocional é menor, consequentemente a memória é melhor, né? Entendi. Temos aqui também as hipnotizadas por ETs, Monteiro Lobato. O que é esse caso? 32. Vamos lá, caso 32. Essa moça é o seguinte, uma professora da cidade de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é ali, né? Saindo de São José dos Campos, Estrada Velha para Campos do Jordão. Uma meia hora, São José por aí. Ela era professora quando ela tinha foi começo dos anos 90, ela tinha seus 11 anos de idade, morava ela, a mãe, um avô, bisavô, uma coisa assim. Determinada noite, elas escutam um barulho que ela passou por sobre a casa como se fosse alguma coisa girando, como se fosse um barulho de um ventilador, alguma coisa, e passa por sobre a casa. Né? Elas ficam curiosas e tal,
né? Mas foi embora. E o cachorro latindo, uivando, esse tipo de coisa. Daqui a poucos minutos surge novamente o barulho, só que nitidamente está parado por sobre a casa. Aí, segundo o relato dela, a curiosidade é muito grande, mas prefere nem abrir janela para olhar. Aí passa algum tempinho, o barulho some, elas vão deitar. Cerca de 1h30 da manhã, sem motivo aparente nenhum, as duas acordam. Aí a mãe dela vira para ela e fala assim: filha, vamos dormir no carro? Filha, tá, vamos. Estranho, estranhíssimo, né? Sem qualquer... Dormir no carro? Vamos dormir. As duas pegam cobertor, travesseiro e vão para o carro. Aí a mãe na frente, a filha atrás. Daqui a pouco, na frente do carro, ali como é a zona, né, ali as propriedades são maiores, tinha um Monza, cor vinho na época, né? Estão lá no carro, daqui a pouco estão quase se preparando para dormir, se ajeitando, surge uma luz ali na frente, né? Uma luz na frente do carro, uns 10 metros de distância, e aí debaixo da luz começam a sair uns raios roxos que ela descreve como... Não tem aqueles globos, não sei como é que chama aquilo lá, que a gente vê em shopping. Ah, sim, aqueles que você bota a mão, é Isso, um isso. globo de plasma. Exato. Que você bota a mão assim, ela descreveu como parecido com aquilo. Aham. Só que conforme está saindo aquelas luzes da parte de baixo dessa luz, o carro começa a vibrar. Daqui a pouco até o carro começa a tremer, né? Aí daqui a pouco para. Aí a mãe, isso ela lembra até hoje do diálogo, só que ela não entende por quê. A mãe dela fala assim: nossa, a luz está muito baixa. E ela fala assim: nossa, a luz do poste está acesa, uma coisa assim. Ou seja, um diálogo que ela lembra de ter tido com a mãe e sem qualquer motivo, sem qualquer lógica. Assim como ela não entende por que a mãe dela fala: vamos dormir no carro. Nossa, não E ela, sentido nenhum. e ela fala: ô mãe, que é isso? Por quê? É. E ela: vamos. As duas, ou seja, a minha conclusão. Rolou uma... E aí as duas também lembram, mas de uma forma menos nítida, de terem visto, lembra ter visto na janela lateral traseira do carro um ser do tipo Grey. Ela lembra, parece que a mãe dela lembra também. E aí depois, bom, voltaram a conseguindo dormir, levantaram 7h30, 8 da manhã, entraram na casa, foram tomar café, aí o bisavô dela morava junto, falou: acho que aconteceu alguma coisa estranha aqui essa noite. Sucintamente é esse o relato dela. Agora, para mim é isso, houve uma espécie de hipnose Condução, ali, né? para conduzi-las de dentro da casa Uma para coisa o carro, estranha. né? Porque não teria não tem lógica. lógica, né? Estavam com medo até de ver qual que era o som que estava, né, o que estava em cima da casa, e de repente vai dormir no carro. Temos aqui também o Aeroporto de São José dos Campos, 1993, O Fantasma. Rapaz, eu vou ter que dar uma resumida, esse caso é... Vamos lá, 1993, aeroporto, eu conversei, esse caso tem 10, 12 testemunhas, eu conversei com 6, pelo menos 5 pessoalmente, 1 ou 2 aí por WhatsApp, telefone. Sucintamente o seguinte: esse pessoal tudo na época era muito jovem, eles trabalhavam na área de manutenção e segurança do aeroporto de São José. Ficavam lá durante a madrugada, né, se estivesse fazendo serviço lá de rotina e tal, mas ficavam lá, tinha alojamento, tudo, se revezavam. Determinada noite, alto já, noite adentro, um dia com chuva, alguém observa, digamos, uma pessoa, um ser, próximo a um dos hangares, e viram já de longe que era muito alto, né? Inclusive viram o seguinte: um dos guardas armados, né, militar lá do CTA que fazia a ronda, passou muito próximo desse ser, né, mas aparentemente não viu. E aí chama um, chama outro, tal. Aí o pessoal, pelo menos três deles, né, um dos que eu entrevistei e dois seguranças armados, entram numa Kombi e vão em direção ao tal hangar. Quando eles começam a se mover em direção ao hangar, o ser que estava lá parado, olhando para cima, essa descrição como se estivesse esperando ou aguardando alguma coisa, ele faz um giro. Só que esse giro foi descrito por mais um deles o seguinte: é como se ele estivesse em cima de uma plataforma.
Não é girar com você tá o movimento é diferente. Então, né, agora, tinha alguma plataforma ou ele estava flutuando? Não se sabe, porque o traje dele era um traje inteiriço que envolvia como se fosse um capuz e uma capa ou sobretudo que ia até os pés. E aí, quando ele faz esse giro, já teve um dos depoentes que foi correndo lá para dentro do alojamento, pegou o amuleto que ele usa lá, da religião dele lá e ficou lá, né? E o pessoal vai com a Kombi atrás. E ele se movimentava muito rápido, né? Não se sabe se corria, se flutuava, porque esse traje realmente praticamente encostava no chão. Quando chega num setor ali do aeroporto, que eles chamam de alojamento das autoridades, tem uma cerca. Ela não é muito alta, deve ter 1,5 m, um pouquinho mais talvez, mas eles pensaram, ali a gente vai parar, ele vai ter que diminuir a velocidade. Ele passa, atravessa essa cerca, segundo o relato, e desaparece logo em seguida dentro de uma coisa que eles descreveram como uma explosão de luz. Né? Simplesmente desapareceu. Né? Então aí eu perguntei da fisionomia dele e falo, olha, o que eles lembram a fisionomia era humana. Era humana tal, mas além dessa característica, porque ele não foi visto por um segurança que estava ali, passou muito perto, foi o que eles descreveram inclusive que ele tinha uma luminosidade azul, meio como que refletiu na farda do militar. Só que ao mesmo tempo ele era físico, porque eles lembram que a água da chuva batia nele e espirrava para o lado. Entendi. Mas ao mesmo tempo ele atravessou essa cerca e depois desapareceu dentro aí dessa explosão luminosa. E aí vem também, com relação à altura dele, calculada de 2 a 60, segundo algumas testemunhas, outras até dizendo que chegava próximo a 3 metros de altura. Mas aí eu até tô acompanhando a história aqui, pelo livro também, né? Real. Eles falaram aqui que eles deram um apelido de O Fantasma aqui na... Isso na verdade foi assim, primeira coisa, não tem OVNI, né? Eu incluí no livro uma série de circunstâncias, tem muito relato, porque tinha relato de inclusive pessoas que se interessavam no assunto, não exatamente nessa noite, mas de vez em quando via ali objeto não identificado à noite, né? E eles receberam ordens ali de não falar nada, não comentar nada, e não sei, talvez meio na brincadeira deram esse apelido, o fantasma, mas assim, não. Aqui não dá pra. É um fenômeno paranormal, digamos, mas não necessariamente ufológico. Não necessariamente ufológico. Isso temos que. Agora, inclusive, de paranormal também teve, muito próximo disso, um fenômeno que vários presenciaram, que objetos aí, aparentemente sem motivo nenhum, caíram de cima da mesa. Era papéis, marmita que tinha, de repente o negócio saiu voando de cima da mesa. Isso foi porque eles não iam relatar. Quando eu fiz uma reunião com 3 deles, 3 deles e mais 2 colegas do grupo, né, a gente estava com um roteiro de pergunta, e o Helder, meu colega, acabou lembrando de perguntar, escuta, nesse período aconteceu alguma coisa fora do normal, tal, e aí um deles lembrou, teve isso sim. Do cachorrinho, acho que era o Faísca, também ficar meio agitado, latindo para alguma coisa que aparentemente não tinha nada ali. E isso foi... Um deles tinha já descrito para mim assim, olha, como se de repente entrasse uma ventania aí, derrubando as coisas de cima da mesa, mas não era vento, não tinha vento. Esse tá mais para um visitante do futuro, né? É uma bola de luz, ele voa pro passado agora, então... É um humano do futuro, com capuz, ele tá sondando não sei o que lá, prontando, sai correndo, né? Se materializa lá e volta pro futuro de novo. Eu arriscaria mais um de outra dimensão, porque assim. Uma outra dimensão, né? E por que do futuro com uma altura tão acima da nossa, né? Porque a gente tá ficando cada vez mais alto, né? Com o passar do tempo. Nossos, em 1500, a média era 1,60 m. Agora é 1,84 m. Não deixa de ser uma possibilidade. Pode ser. E temos o caso de Itamonte, Minas Gerais, o Fernando, disco voador na madrugada. Esse caso é interessante, que o Fernando foi meu colega quando eu era bancário 56. E foi meu vizinho também até um tempo atrás, né? E ele contou esse caso, a irmã dele, eu não lembro que ano que foi, se foi anos 90, não, anos 70 e pouco. A irmã dele, em Itamonte, Minas Gerais, trabalhava cuidando de um senhor idoso, né, com problema de saúde. Determinada madrugada, esse senhor começa a passar mal com falta de ar, né? E aí,
Qual foi a primeira reação, né? Embora fosse de madrugada, abrir as janelas para entrar ar. Aí, quando ela abre a janela, ela vê um disco voador, um objeto em forma de disco prateado, que ela descreveu para outras pessoas o seguinte: foi a coisa mais linda que eu já vi na vida, porque tinha não sei se era uma fazenda, tinha um pasto, aquele negócio voando completamente em silêncio, né, sobrevoando ali, aquele negócio prateado. A descrição que ela passou, né, e o Fernando me contou, que a irmã dele contou isso, a coisa mais linda que eu já vi na vida. E o interessante é o seguinte, o marido dela, né, da irmã do Fernando, teve dificuldade, né, em aceitar isso. Só que cerca de 10 anos depois, parece que acho que aqui em São Paulo, no Vale do Ribeira, ele viu um objeto cuja descrição era muito semelhante. Só que daí esse objeto acabou seguindo o carro que ele estava com um amigo dele e tal. E, quer dizer, acho que duvidou da esposa, depois acabou ele mesmo vendo o negócio.